Prezados irmãos e irmãs da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes, Jesus nos abençoe. Então hoje nós vamos ter a responsabilidade de conversar com os nossos irmãos sobre esse livro, no capítulo 25, o livro é Conduta Espírita, do nosso irmão André Luiz, na psicografia de Valdo Vieira. Antes de nós fazermos o início do nosso comentário, nós vamos fazer a prece pedindo a Jesus que nos abençoe. Então vamos falar assim: amado Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos em Teu nome para o trabalho que nos compete na noite de hoje. Permita que os bons espíritos possam nos envolver, nos inspirar, que nós possamos orar pelos nossos irmãos desencarnados, principalmente os companheiros que estão padecendo o desencarne através do coronavírus, os nossos irmãos suicidas, aqueles companheiros também que estão nas ruas, nos hospitais, nos presídios, que a espiritualidade amiga mobilize os nossos irmãos socorristas para atender a todos estes que necessitam. Muito obrigado, que a Tua paz esteja conosco, graças a Deus. Então deixa eu tomar... Então, meus irmãos, o capítulo de hoje é perante os mentores espirituais. E nós vamos ler o capítulo, os itens do capítulo, para depois nós fazermos os comentários pertinentes. Perante os mentores espirituais. Esse é o capítulo 25 do livro Conduta Espírita. Ponderar com especial atenção as comunicações transmitidas como sendo da autoria de algum vulto célebre e somente acatá-las pelos conceitos com que se enquadre a essência doutrinária do Espiritismo. A luz não se compadece com a sombra. Bem, então esse primeiro item aqui, André Luiz nos alerta em relação às comunicações psicográficas ou psicofônicas que nós recebemos nas nossas casas espíritas, que nós temos que analisá-las criteriosamente. Temos que seguir aquele ensinamento de Kardec que nos fala sobre a universalidade do ensino dos espíritos, ou seja, nós não podemos considerar uma comunicação sem analisar o conteúdo da comunicação. Aqui no final do capítulo existe uma passagem de João que ele nos fala: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Logicamente que nós precisamos analisar criteriosamente o conteúdo doutrinário da mensagem, principalmente se ela for colocado que a autoria é de algum companheiro mais elevado, como Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Ângeles e outros irmãos da doutrina que nós sabemos que já tem um conhecimento mais avançado. Outra coisa também que nós precisamos verificar é o médium, as características do médium. Então o médium, ele tem, para que a sua mensagem seja confiável, o primeiro detalhe a ser colocado é a humildade. Então o médium que é humilde, que é altruísta, que não quer aparecer, que não quer se colocar num grau de superioridade em relação aos demais, esse médium ele é mais suscetível de receber comunicações confiáveis, comunicações que podem até serem oriundas da lavra ou do processo de comunicação psicofônica de espíritos mais elevados, porque são companheiros que não estão com interesse de querer se colocar acima de ninguém. Um outro detalhe também é em relação à aceitação das críticas construtivas. Então, existem companheiros que, se você, por exemplo, fizer uma crítica, fizer uma consideração, a pessoa não aceita, fica chateado, fica aborrecido, começa a dizer que você não está confiando no médium, que ele é capaz de dar aquela comunicação. Então, se nós verificarmos que naquele conteúdo doutrinário existem
conhecimentos, existem expressões inadequadas, nós temos o dever de alertar o médium e de orientá-lo e convidá-lo a reconsiderar a mensagem como de um espírito que não é aquele que está assinando ali a comunicação ou está se identificando psicofonicamente. Se o médium aceitar a crítica e procurar reconsiderar, ele está num caminho seguro. Caso contrário, se ele começar a ficar aborrecido, então isso mostra que ele ainda está sendo envolvido por espíritos mal intencionados. Nós gostaríamos de aproveitar essa oportunidade de nós conversarmos com os nossos irmãos a respeito de um ensinamento da doutrina que gera muita dúvida em alguns médios, que é o animismo. Então, o animismo é quando o espírito comunicante ele utiliza a bagagem intelecto-moral do médium. E isso acontece em todas as comunicações. Não existe, nós podemos dizer, baseados em André Luiz e nos mentores espirituais, que não existe comunicação mediúnica sem animismo. Por quê? Porque o espírito ele vai utilizar a bagagem do médium para ele poder se comunicar. E o animismo ele é normal, é algo natural, é algo que faz parte. A mistificação já é o contrário, já é diferente, já tem suas características diferenciadas. Então, mistificação é quando o médium ele está sendo enganado por um espírito e ele não se dá conta. Temos a mistificação inconsciente, que é aquela que o médium recebe uma comunicação com uma assinatura de um espírito elevado e pelo conteúdo doutrinário nós percebemos que não é aquele espírito que está se identificando daquela forma, porque existem correções, existem contradições. Então o médium, ele, por uma questão de vaidade, ele fica achando que ele está realmente recebendo aquela comunicação. Então isso é uma mistificação inconsciente, quer dizer, o médium está sendo enganado por um pseudo-sábio que está se apresentando com o nome de um espírito que não é verdadeiro. E a mistificação consciente é aquela que o médium conscientemente ele engana, ele tenta enganar as pessoas, afirmando que está tendo comunicação de um espírito que não é aquele que está realmente identificado, que não é aquele espírito que está realmente se colocando. Então, essas duas nuances que fazem parte desse processo de entendimento da comunicação mediúnica. E os orientadores das casas espíritas, os dirigentes em reunião pública, têm que estar atentos para orientar os seus médios para que não ocorram as mistificações conscientes ou inconscientes. A outro item é o seguinte: abolir a prática da invocação nominal dessa ou daquela entidade em razão dos inconvenientes e da desnecessidade de tal procedimento em nossos dias, buscando identificar os benfeitores e amigos espirituais pelos objetivos que demonstrem e pelos bens que espalhem, o fruto da notícia da árvore que o produz. Quando nós fazemos uma prece, não é necessário nós invocarmos uma quantidade de mentores excessiva. Então, quando nós estamos fazendo uma prece, estamos fazendo estabelecendo uma sintonia com o mundo espiritual, é lógico que você pode falar em Jesus, pode falar no patrono da casa, em Maria, naquele irmão que você se identifica, mas não precisa ficar falando o tempo todo naquele espírito. Bezerra de Menezes, me ajuda. Bezerra de Menezes, olha pelos enfermos. Bezerra de Menezes. Então, quer dizer, não há necessidade, né, de invocar nominalmente várias vezes o mesmo espírito, ou então uma quantidade muito grande de espíritos protetores. Por quê? Porque quando nós vamos orar, quando nós vamos solicitar os pedidos ao mundo espiritual, os amigos espirituais eles já sabem de antemão
quais são os companheiros que estão necessitados de ajuda. Então, por exemplo, nas nossas casas, nós temos aquela caixinha intercessória, que é quando coloca o nome do encarnado ou do desencarnado necessitado de ajuda. E os amigos espirituais já sabem, já têm catalogado, já têm registrado no mundo espiritual o nome das pessoas que estão para serem ajudadas e os espíritos encarnados que poderão receber também ajuda através da irradiação. Então não é necessário nem ler o nome do encarnado, nem ler o nome do desencarnado e nem ficar fazendo invocações nominais exaustivas para os espíritos. Então é isso que o André Luiz está falando. Não quer dizer que você não possa fazer em algum momento essa invocação, né? Mas não precisa ficar falando toda hora, Bezerra, faça, meu irmão, Bezerra, André Luiz. Então, se você, na sua prece, fizer a solicitação para um mentor, é o suficiente. Não precisa ficar falando em Bezerra, André Luiz, irmã Sheila, chamar toda a falange de protetores, porque não é necessário, ok? E por que isso? Porque a importância da prece está na sinceridade. Não está na quantidade de palavras, não está na quantidade de irmãos que você vai citar, e a prece, ela deve ser curta, ela deve ser objetiva, ela não precisa ser uma prece longa, em que você use palavras rebuscadas, palavras que tem um cunho, né, de retórica. Então é uma prece sincera, pragmática e curta, que o efeito ele se dá pelo sentimento, pela sinceridade, pela vibração afetiva e emocional e de concentração que você coloca na prece. Então não é necessário essa quantidade de nomes a serem citados, nem que você pegue o nome das pessoas que vão ser ajudadas e ficar lendo. E também as preces decoradas, elas são desnecessárias. Você pode fazer uma prece do coração, uma prece curta, sem precisar ficar se estendendo e fazendo aquelas preces decoradas, porque, lógico, pode fazer também, a gente não é proibido, mas o ideal, vamos dizer assim, é mais a sintonia, ela se dá de forma mais adequada se nós nos concentrarmos e invocarmos, né, com as nossas próprias palavras, aqueles protetores que vão nos auxiliar nas nossas solicitações. Então a outra colocação aqui do André Luiz é a seguinte: apagar a preocupação de estar em permanente intercâmbio com os espíritos protetores, roubando-lhes tempo para consultá-los a respeito de todas as pequeninas lutas da vida, inclusive problemas que deva e possa resolver por si mesmo. O tempo é precioso para todos. Então nós sabemos que a nossa doutrina, ela prescinde, ela não corrobora essa questão de consulta aos nossos amigos espirituais. Mas o que pode acontecer é o seguinte, que na sua casa espírita tem algum médium que tem a vidência, que tem a clarividência, que tem a clareaudiência ou a audiência, e se nós não estivermos conscientes de que o objetivo da casa espírita não é buscarmos solução para os nossos problemas materiais, nós podemos ficar pedindo a esses irmãos que nos digam algo diferente daquilo que nós precisamos saber. Porque o que nós precisamos saber está onde? Está no Evangelho, está nas obras doutrinárias. Então, se nós estudarmos a doutrina, se nós lermos as obras espíritas, se nós abrirmos o livro ao acaso, os livros de mensagem, como o livro de Vinha de Luz, Pão Nosso, ou esse livro aqui do nosso irmão André Luiz, Conduta Espírita, aqui está tudo aquilo que nós precisamos saber para resolver os nossos problemas, que é exatamente o quê?
exatamente a mudança da nossa conduta mental e a mudança da nossa conduta comportamental. Quando nós mudamos de atitude mental, quando nós mudamos de atitude de comportamento, as dificuldades elas vão sendo atenuadas, porque nós vamos encarar a vida de uma outra maneira. Perdão. Nós vamos mudar o nosso ponto de vista. Então, quando nós encaramos a vida de outra forma, de uma forma mais tranquila, de nós priorizarmos a vida espiritual, entendendo que nós estamos aqui não só para resolver problemas materiais, mas principalmente para ajudarmos o nosso próximo, amarmos a Deus e amarmos ao próximo, então os problemas eles vão se diluindo, eles vão se recebendo os devidos atenuantes. Nós vamos encontrando, através das intuições, das inspirações dos amigos espirituais, os caminhos para a resolução do nosso problema. Então, dos nossos problemas. Então, esse entendimento nós precisamos ter, porque nós estamos na casa espírita principalmente para curar a nossa alma e não para buscar a cura do corpo, nem tampouco para resolver problemas materiais. Logicamente que nós não estamos dizendo que é proibido você estar passando por um momento difícil, você está doente, você está com desempregado, ou você está com alguma dificuldade, que é proibido você pedir ajuda aos espíritos. Mas entender que às vezes o auxílio se dá não da forma que nós desejamos, mas da forma que Deus considera melhor para nós, que é exatamente o que? Nós passarmos por aquela dificuldade, vivenciarmos aquele testemunho para, através do sofrimento, da convivência com a dor, nós desenvolvermos a persistência, a perseverança, a resignação, a coragem. Então são elementos que nós vamos desenvolver quando estamos sabendo conviver com as nossas dores, com os nossos desafios existenciais. Então aqui outro item do nosso capítulo: acautelar-se contra a cega rendição à vontade exclusiva desse ou daquele espírito, e não viciar-se em ouvir constantemente os desencarnados na senda diária, sem maior consideração para com os ensinamentos da própria doutrina. Responsabilidade pessoal, patrimônio intransferível. Então aqui no caso é o seguinte, meus irmãos, nós sabemos que algumas casas realizam o trabalho da psicografia. E muitas vezes na nossa casa, no momento, nós não temos essa tarefa, mas existem casas que têm um trabalho de psicografia. Então, muitas ocasiões nós queremos impor aos amigos espirituais que eles nos digam aquilo que nós desejamos, que ele nos dê notícias daquilo que nós queremos. E em muitas ocasiões nós ficamos reféns de algum desencarnado, algum espírito que participa da casa, né? Que participa do grupo mediúnico, que se comunica no grupo mediúnico, considerando que sempre aquele irmão poderá nos indicar caminhos para a nossa felicidade, né? Então, nós muitas vezes, inadvertidamente, colocamos a nossa felicidade nas mãos dos espíritos. Nós queremos que os espíritos nos digam o que fazer para sermos felizes. E aí, novamente, aqui a orientação do nosso irmão André Luiz: acautelar-se contra a cega rendição à vontade exclusiva desse ou daquele espírito. Então, se a nossa casa tem um trabalho de psicografia, se os espíritos se comunicam, se os espíritos dão orientação, então nós temos que ter o entendimento que precisamos aceitar essas orientações, mas sem transferência de responsabilidade, sem desejar que aquele espírito responda a todos os nossos anseios, que ele vai nos dizer tudo aquilo que nós precisamos e que nós temos o dever de encontrar por nossa própria exercício da fé raciocinada.
E aí voltamos a repetir. Quando nós fazemos a reforma íntima, quando nós buscamos o autoconhecimento, tudo mais lhe será dado por acréscimo de misericórdia. Então Jesus já nos falava: procurai o reino dos céus e tudo mais vos será dado por acréscimo de misericórdia. Que significa que quando nós estamos nos esforçando para fazermos o bem, para termos uma conduta de equilíbrio, para medirmos as nossas palavras, medirmos os nossos pensamentos, nós estamos modificando a nossa sintonia e estamos abrindo campo para os nossos mentores espirituais nos orientarem através da intuição e da inspiração, e nós vamos conseguir essa resolução de problemas, de desafios que temos naturalmente, sem a gente precisar ficar perguntando, né? Consultando o espírito. Vocês receberam alguma psicografia para mim? Eu tenho alguma orientação do mentor? O mentor mandou alguma mensagem para mim? Isso é desnecessário. Logicamente, se acontecer espontaneamente do mentor transmitir alguma orientação, é claro que nós a receberemos e procuraremos aproveitar essa oportunidade, mas sem aquela submissão, quer dizer, sem aquela... estamos sempre buscando orientações, querendo informações. Eu quero saber como é que está minha mãe que desencarnou, como é que está o meu pai, eu queria receber uma mensagem do meu ente querido que já desencarnou. Então esse pensamento a gente tem que realmente ter muito cuidado e buscarmos o equilíbrio, deixando que as coisas aconteçam espontaneamente, sem a gente precisar ficar com aquele estado aflitivo para querer informação que às vezes nós não temos ainda capacidade para merecê-las. Então, continuando aqui: honrar o nome e a memória dos mentores que lhe tenham sido companheiros ou parentes consanguíneos na terra, abstendo-se de endereçar-lhes petitórios desregrados ou descabidas exigências. A comunhão com os bons cria para nós o dever de imitá-los. Bem, aqui no caso falou honrar o nome e a memória dos mentores que lhe tenham sido companheiros. Então, eu, por exemplo, não conheço pessoas que tenham sido parentes de algum companheiro mais esclarecido do meio espírita, né? Bezerra, né? André Luiz, né? Não conheço, né? Tem uma pessoa que eu conheço que conheceu o Gerson Simões Monteiro e outros companheiros aí que já partiram e que tivemos contato. Mas aqui, trazendo aqui para o nosso cotidiano, que lição que nós podemos tirar disso? Nós não podemos ficar solicitando aos nossos entes queridos que já partiram, né, que nos ajudem. Por quê? Porque às vezes os entes queridos que já partiram, eles também estão em estado de perturbação, eles estão em estado de adaptação ao mundo espiritual, e nós vamos com os nossos petitórios, com as nossas inquietações, vamos atrapalhar a evolução desses irmãos. Então vamos dar um exemplo, né? Eu tenho meu pai que está desencarnado há 46 anos. Esse ano está fazendo 46 anos. Então, em nenhum momento eu fiquei solicitando a ele para que ele me ajudasse. Pai, me ajuda, eu vou fazer uma prova, o senhor podia me ajudar? Eu vou fazer um concurso, eu vou arrumar um emprego. Não, deixa ele seguir o caminho dele, né? Ele talvez já esteja trabalhando em algum segmento de auxílio, né, a encarnar, mas eu não posso ficar jogando para ele a responsabilidade que me cabe. Então, isso a gente não deve fazer, porque muitas vezes o espírito ainda não está em condição de ajudar, ele está ainda também em processo de aprendizado, está em processo de adaptação, e quando nós ficamos cobrando dele que nos ajude, nós vamos atrapalhar a sua evolução. Então,
o ideal é que nós façamos pedido aos bons espíritos. Então a gente, como foi dito no início, né, a invocação nominal, que evoquemos Jesus, os bons espíritos, os protetores, sem ficar direcionando que é o fulano, o cicrano, o beltrano. Falemos de forma genérica nos bons espíritos, porque, principalmente em relação aos nossos entes queridos, nós não sabemos como eles estão do ponto de vista evolutivo. E a melhor forma de nós homenagearmos os nossos entes queridos que partiram é procurando nos tornarmos pessoas de bem, fazendo que os seus exemplos, as suas orientações que ainda permanecem no nosso pensamento, sejam executadas. Então é isso que é importante. Então, finalizando aqui, meus irmãos, o último item é aqui, ó. Furtar-se de crer em privilégios e favores particulares para si, tão somente porque esse ou aquele mentor lhe haja dirigido a palavra pessoal de encorajamento e carinho, auxílio dilatado, compromisso mais amplo. Então aqui é exatamente nós, se porventura nós tivermos a oportunidade de receber uma psicografia direcionada para nós, ou uma mensagem psicofônica em que o mentor da casa ou o mentor de algum médium faça uma citação nominal a algum de nós, que nós não nos habituemos a que ele tem a obrigação de estar sempre mandando mensagem para nós, estar sempre repetindo aquilo que ele já nos disse. Às vezes é uma mensagem de encorajamento, é uma mensagem de estímulo. Os bons espíritos são misericordiosos. Então eles sabem que às vezes a gente realmente está passando momentos difíceis e se eles podem nos ajudar, eles o fazem. Eles não deixam de ajudar porque eles acham que nós somos trabalhadores e temos a obrigação de suportar tudo. Eles reconhecem as nossas fraquezas, as nossas invigilâncias. Então, em algumas ocasiões, quando estamos, por exemplo, passando por alguma prova muito peculiar, muito difícil, o mentor ele vem e dá uma orientação, dá um caminho melhor, né? Indica alguma possibilidade de melhor direcionarmos as nossas dificuldades, mas aquilo ali é um momento específico. Não tem que ser não tem que se tornar um hábito de nós termos o hábito de estar sempre ali. Eu queria pedir um mentor para me ajudar, eu queria pedir um mentor para que ele viesse dar uma comunicação, eu queria pedir se tem alguma psicografia. O que aconteceu? Não, por exemplo, a gente sabe que nas reuniões de desobsessão, a gente não pode saber o que ocorre na reunião de desobsessão. A reunião de obsessão é privativa, né? Então, se nós tivermos esse hábito de falar assim, o que aconteceu na reunião de desobsessão? Olha, eu queria saber, o obsessor falou o quê? O mentor falou o quê a meu respeito? Então, isso não é uma boa orientação. Então, nós temos que deixar as coisas acontecerem naturalmente, com espontaneidade, sem aquela ansiedade de querer que as coisas aconteçam do jeito que nós desejamos. As situações têm que acontecer da forma que a espiritualidade determina. E aqui só esse item final aqui, o nosso irmão fala: amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Ou seja, aqui André Luiz está falando que nós temos que ter muito cuidado com as comunicações mediúnicas, sejam elas psicográficas ou psicofônicas. Porque existe uma categoria de espíritos no mundo invisível que são chamados de pseudo-sábios. São espíritos que muitas vezes tomam o nome de pessoas famosas que eu digo Bezerra, Emmanuel, André Luiz, para enganar os médios, enganar os assistentes e às vezes, por uma questão de invigilância, nós acreditamos, nós achamos que somos merecedores, né,
de estar ali com Bezerra, estar todo momento se comunicando e nos dando orientações. Então nós temos que ter cuidado para não sermos enganados. Então, meus irmãos e minhas irmãs, era isso que nós tínhamos que conversar com vocês na noite de hoje. Que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus.